as três trilogias da missão de Jesus. Quando nós vamos falar de um espírito chamado Jesus, ficamos felizes. A nossa felicidade é em saber que Deus, Ele não esquece de nenhum planeta. Ele não esquece de nenhum sistema considerado no universo como sistema binário, sistema solar e outros sistemas que a própria humanidade não conhece. Todos os planetas existe um governador. E esse governador é designado por Deus. Por qual razão? Ora, sabemos que os espíritos ignorantes têm que ter um modelo de perfeição. E esse modelo de perfeição se chama Jesus de Nazaré. Então, quando nós vamos falar de Jesus nesse planeta, a gente sempre lembra, Jesus não reencarnou, ele encarnou na Terra. E essa encarnação que nós consideramos aí, foi para mostrar aos homens um exemplo de modelo de perfeição. E esse exemplo foi dado. Só que as grandes missões que os Espíritos vêm exercer, existem etapas para ser cumprida, que nós chamamos de desígnios das etapas que Deus estabeleceu. Sabemos que para um Espírito assumir uma missão de governar um planeta, esse Espírito tem que chegar ao grau de pureza, de perfeição, perante a justiça divina. Esse Espírito tem que passar por todas as escalas espirituais. E às vezes passa, muito rápido chega à escala de perfeição. Já outros não têm o mesmo desempenho. É por sorte? É por azar? Não. Dentro do estado de evolução espiritual, não existe nem a sorte nem o azar. Existe a missão que foi confiada a esses espíritos. Porém, algum de vocês pode dizer assim: ah, doutora Cristina, eu não tive sorte na minha missão. Ora, se você diz que não teve sorte na sua missão, você não está em missão. Você está em expiação e prova. Estando você em expiação e prova, cabe a você se utilizar do seu livre-arbítrio para o processo de evolução espiritual. Enquanto que os espíritos que estão no estado já de evolução espiritual, eles já não têm mais o livre-arbítrio. Falamos sobre isso naquela palestra que nós damos a vocês sobre os desígnios de Deus. Então, isso significa que esses espíritos, ele cumpre as suas etapas reencarnatórias. E Jesus teria que cumprir essas etapas reencarnatórias. Então, vamos entender a primeira etapa reencarnatória dele? A moralidade. Primeira etapa reencarnatória. Encarnatória. Moralidade. Você vai agora encarnar no meio de pessoas ignorantes, no meio de conflitos religiosos, para você mostrar a todos os homens que Deus tem um conceito de igualdade dentro do amor, não dentro da divisão religiosa de forma nenhuma. Porque a justiça divina não fundou nenhuma religião. As religiões são obras humanas. Os ensinamentos dessas religiões são conceitos divinos, que muitas vezes são mal interpretados pelos próprios homens, que fazem as suas guerras santas, as suas violências e assim vai. Sendo assim, no aspecto da moralidade, Jesus tinha que representar Deus. Para representar Deus, ele tinha que transferir esse amor de Deus para todos aqueles que estavam em sua volta. Dentro desse aspecto, poderemos dizer que foi um dos maiores psicólogos divinos que passou sobre a Terra. Porque quando ia se tratar de moralidade, o que é que ele fazia? Ele reunia todos os apóstolos, olha só. O Sermão da Montanha também foi um ato de um tratamento psicológico coletivo para todos que estavam ali, mostrando a todos a visão da igualdade coletiva, dos problemas que todos enfrentavam, das aflições que essas pessoas viviam. Então, ele sabia muito bem trabalhar o coletivo. Só que dentro dessa missão, sabemos que não é fácil, porque existiam os fariseus, existiam os saduceus, e existia os publicanos.
Sociedade essa que achava que vivia dentro de uma perfeição. E essa perfeição, porém, ela nunca existiu. Mas nunca existiu por quê? Porque era um espírito em expiações e prova. Não era espírito que estava em missões. Ora, mas tinha também os doutores da lei. Os doutores da lei, na visão nossa de hoje, seriam os grandes estudiosos, os grandes cientistas. Mas Jesus, nessa condição moral, ele nasceu aonde? Olha só, ele viveu aonde? No meio de pessoas simples, entendeu? Não tinha nenhuma formação acadêmica da época, podemos dizer isso, entendeu? O entendimento maior dele era sobre a lei humana e sobre a lei de Deus. Isso já causava um conflito entre alguns da sociedade. Porque eram pessoas que tinham direito e acesso a livros que muitos não tinham, e onde o Cristo não teve acesso a nenhum tipo de livro e conhecia toda a legislação romana. E conhecia todos os conteúdos que os doutores da lei estudavam. Isso já se criava um conflito. Quando perguntaram a Jesus, esse Messias, ele veio de onde? Responderam, de Nazaré. Imediatamente disseram, de Nazaré não tem nada que preste. De Nazaré não sai nada de bom. Por quê? Quem era o povo nazareno? Se a gente for estudar o povo nazareno, nós veremos o seguinte, Sansão era nazareno. Então, todos aqueles que usavam cabelos longos eram identificados como o povo nazareno. Era um costume que eles tinham, de não cortar o cabelo. Por isso se deu o nome de Jesus de Nazaré. Olha aí, Jesus de Nazaré vem dos nazarenos. Então, essa característica desse povo não era uma característica de um povo de fé. Não era nada disso. Se a gente for estudar o povo nazareno, ele era um povo acomodado, entendeu? Era um povo corrupto, era um povo envolvido em muita promiscuidade naquela época, que não aceitava moralização nenhuma. E que dava realmente o maior trabalho aos romanos, porque era um povo simplesmente acomodado, que não queriam também pagar impostos, e praticamente em Roma abandonou os nazarenos. Então não tinha mais nenhum investimento naquele local de Roma, por saber que era um povo que você não podia tirar nada do que eles tinham, porque eles também não queriam produzir. Olha onde Jesus nasceu, veja só. Mas quando a justiça divina vai fazer um plano para a reencarnação de um espírito celeste, o que é que eles fazem? Não querer chamar a atenção de nenhuma forma. E para não querer chamar a atenção, o que é que acontece? Aquele espírito vai encarnar naquele local onde é desacreditado dos grandes poderosos. Foi um planejamento encarnatório perfeito. Porque ele, sendo nazareno, ninguém ia acreditar no espetáculo de espírito que foi Jesus naquele tempo. Então, ninguém ia se incomodar com o nazareno. Foi uma estratégia. Agora, quando percebemos que alguns profetas anunciavam, a vinda de Jesus, isso não foi fácil. Vocês acham difícil o coronavírus. Vocês acham difícil tudo que vocês estão vivendo. Foi o que eu disse na preleção aqui para todos os trabalhadores nossos. O que foi que eu falei? Quando anunciaram a vinda de Jesus, houve um decreto. E esse decreto dizia o seguinte: as crianças a partir de 0 a 7 anos têm que ser assassinadas. Aí nós perguntamos, como é que um espírito celeste vai aqui encarnar e de repente vai ter tanta morte? O mal nunca aceitou o bem. A proposta de Deus nunca foi aceita em mundo de expiações e prova, e muito menos em mundos inferiores. Em mundo de regeneração é diferente. Toda uma população aceita aquela liderança política, aquela liderança religiosa, aquele médico que vai liderar a pesquisa, aquele cientista que vai reencarnar ali. É diferente de vocês.
os mundos de regeneração, as pessoas já têm o entendimento da lei de Deus. Enquanto vocês combatem toda essa lei. Vocês não aceitam de nenhuma forma. E nesse ponto de vista, o que acontece? Milhares de crianças foram gestantes foram assassinadas. Queriam destruir a luz. Mas dentro desse conteúdo, o que é que nós vamos acrescentar nessa condição de moralidade? Os ataques hipnóticos existem muito antes de Jesus. Se a gente for observar os ataques hipnóticos que Moisés sofreu, olha só, Moisés sofreu no Egito, e que Moisés se impôs. E disse as suas profecias que ia acontecer, e aconteceu as pragas do Egito, mostrando a todas as pessoas a força que a justiça divina tem quando chega o tempo determinado para agir em planeta de expiações e prova e provocar as intervenções celestiais nesse planeta. Foi o que aconteceu na época de Moisés. Então, quando essa referência de moral começou a pregar em Jerusalém, a repercussão foi geral. Estava ali um homem diferente de tudo que já tinham visto, que não estava ali adotando religião, estava apenas doutrinando espíritos rebeldes, espíritos que não sabiam se conduzir, espíritos que não eram educados, mas através da sua palavra, da sua mansuetude, ele sobreconduzia essa parte moral. Olha, os ataques das equipes hipnóticas na questão moral, ela é muito séria. Então, ele veio preparado para tudo isso. E aqueles que estavam ao seu lado sabiam da sua perfeição, da sua pureza, do seu olhar dominante quando as trevas se aproximavam. Então, essa condição moral dele foi a primeira referência de Deus e modelo para os homens seguir até hoje. Mas os homens não seguem de forma nenhuma. Nós elogiamos vários tipos de conceito e esquecemos o conceito principal, o modelo de Deus. E esse conceito principal, sendo o modelo de Deus, nós desprezamos esse modelo. Olha só. Ah, mas os admiradores e ativistas podem achar Karl Marx extraordinário. Mas o que ele fez em termos de moralidade? Como ele conduziu a sociedade? Ele foi enviado em missão? Ou ele estava em expiação e prova e decaiu moralmente e fracassou e levou uma sociedade inteira? Ele não estava em missão, Karl Marx. Ele estava em expiação e prova. Nenhum espírito que está em expiação e prova pode servir de modelo para os homens. Entendam isso? Muitos, talvez, essa palestra eu vou deixar em rede aberta. Talvez não concorde comigo, porque você é ativista. Eu não sou ativista, eu sou estudiosa. E sendo estudiosa, eu tenho que entender a sensibilidade humana. E a sensibilidade de Jesus era impressionante em absorver o sentimento e mostrar àquela pessoa que ela tinha que se erguer. Isso era a condição moral. De superioridade do espírito, de entender a mulher adúltera, olha, de entender o obsediado. Então, ele tinha essa visão dupla da mente humana. Sendo assim, ele acolhia, ele renovava e ele conduzia para que o ser humano andasse com suas próprias pernas. Este era o Espírito chamado Jesus, que mostrou e que ensinou a todos os seus apóstolos uma das palavras que ninguém conhecia na terra ainda. Olha só, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém conhecia essa frase. Isso foi uma frase muito forte, porque ele deu o conceito de igualdade humana na visão emocional, mas ele não deu o conceito nem a divisão religiosa, não. Ele não fez isso. Quando era pressionado pelos fariseus, que foi uma das sociedades que mais fez pressão sobre o Cristo, que mais aparece no Evangelho como opositores ao Evangelho de Deus, opositores a Jesus. Então, esses ficavam surpresos com suas respostas.
Porque todo espírito celeste e esclarecido, as respostas vão ser em poucas palavras e objetivas. E ele, quando tratava da parte moral, as palavras dele eram poucas e objetivas. Atira a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Você esperava uma frase dessa? Naquela época? Era praticamente impossível um homem naquela época pensar dessa forma. Tinha que ser um espírito bem preparado mesmo, que conhecia todos aqueles que estavam reencarnados, e que dizia: olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi meu Pai Celestial. Olha que colocação. Ele dizia o quê? A sua esposa, o seu marido, teve a participação física na criação. Mas a maior criação foi a do meu Pai, que criou o seu espírito, e que agora está sobre mim, e sobre a minha condição. Que frase maravilhosa no conceito moral, porque mostrava aquelas pessoas o quanto elas teriam que se trabalhar. E nos questionamentos colocados na visão moral da fraqueza humana, o que disse a mulher adúltera: o Senhor não vai me condenar? Olha a inferioridade humana se condenando a si próprio. Porque todas as pessoas que erram, elas acham que o mundo está lhe condenando. Mas Deus está lhe dando uma chance de renovação interior. E cabe a você ter essa renovação. E ele dizia: eu não vou. Mas onde estão aqueles que te condenaram? Ele não podia assumir essa responsabilidade. Ele não estava condenando. Ele estava salvando. Mas ele disse: olha, eu não sou aqueles que estavam te condenando. Eu só quero dizer, aonde estão os que estavam te condenando? Foram embora todos. Então, filha, vai, não tornas a pecar. Isso é uma condição moral de poucos espíritos que reencarnam na Terra. Isso é uma condição moral de coragem. E a moralidade, ela nasce com a verdade. A moralidade, ela nasce com a coragem. E ele tinha coragem. Porque quando os fariseus, numa condição de uma cura espiritual que aconteceu, e disse: tu és o Filho de Deus, porém eu vos digo, tu só realizasse essa cura e expulsasse esse demônio, porque tu faz parte da falange desses demônios. E o que foi que o Cristo respondeu? Eu expulsei essa casta de espírito pelo Espírito de Deus. Satanás não pode ter o reino deles divididos. Não se pode ao mesmo tempo fazer o bem e fazer o mal. E os fariseus se afastaram. Se afastaram porque toda aquela multidão que se encontrava ali observava naquele homem palavras seguras. E quem está em missão moral tem palavra segura. Quem está numa missão moral sabe que vai morrer pela verdade quantas vezes for possível. É desígnio da justiça divina. E quando nós vamos ver a parte das curas espirituais de Jesus, qual era o objetivo no planejamento celestial das curas? Porque toda a humanidade pensa e age como Santo Tomé, não é verdade? Jesus não podia ter só a condição moral. Ele teria que mostrar a fariseus, ele teria que mostrar na época a saduceus, aos príncipes, aos sacerdotes, tinha que mostrar a Herodes que eles não estavam acima de Deus. E que Deus estava acima de todos. Imagine que aquela sociedade onde Jesus estava, eles estavam desprovidos de tudo. Estavam completamente abandonados. Você só ia falar? Não. Já compreendiam a mensagem. Mas existia uma coisa naquele homem diferente de muitos profetas que tinham passado, de muitos missionários que muitos antigos teriam vivido com ele. A cura instantânea. A autoridade sobre os espíritos superiores. A cura da mulher hemorrágica, que ali sabemos hoje através de estudo que ela tinha endometriose grave. Endometriose grave. E que já vivia há longos e longos tempos com sangramento contínuo. E ela resolveu se encontrar com Jesus.
Aonde esse homem passava, a multidão cercava. Muitos se ajoelhavam pedindo curas, mas não estava dentro do merecimento, também não era curado. E naquele instante, quando ela toca na veste dele, um jato fluídico de fluidos, olha, restauradores, imunológico, coagulante, vai para o plexo genésico dela. Olha que maravilha. Estudar Jesus cientificamente, para mim, é extraordinário. Eu me dedico muito a isso no mundo espiritual, para saber qual era o fluido que foi utilizado, qual era a doença que aquela pessoa tinha, e ela tinha endometriose. E no momento que esse fluido ele penetra pelo plexo genésico, ele causa uma restauração completa no útero dela e naquele plexo que estava completamente travado. E o que é que ele diz? Alguém me tirou virtude. Alguém com tanta fé me tirou fluidos curadores. Mas isso é a fé. E nessa fé, unindo a moralidade, o que foi que ele disse? Olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda é muito pequeno. Mas ele disse, se vocês tiver essa fé, vocês dirão àquela montanha, retira daí, desse local para aqui. Isso é o quê? É o poder da transformação moral do ser humano. Não era que você ia tirar aquela montanha, você ia transformar aquilo ali simplesmente no isopor de montanha e colocar do outro lado, nada disso. Ele apenas quis mostrar naquele exato momento que todos vocês têm uma capacidade de reação positiva. E essa reação positiva, por mínima que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, é o início de uma melhora espiritual. E muitos não querem trabalhar isso. Então, quando nós vamos estudar essa questão da cura de Jesus, observamos que ingratos foram curados e não agradeceram. Os que foram curados muitas vezes estavam na crucificação, olha, na crucificação aplaudindo, estava no julgamento lá de Barrabás, dizendo, solta Barrabás e prende Jesus. Foram pessoas que passaram pela trajetória dele, mas que ele, como espírito celestial, ele tinha que dar o devotamento da moralidade e da cura e da resistência da dor, coisa que vocês não gostam de ter. Pode ser até que você seja um médico de cura, mas quando vem a dor, você pode se revoltar contra a justiça divina. Você pode dizer, mas eu curei tanta gente, e por que eu não sou curado? Quando alguém se levantou-se lá na crucificação e disse assim, tu não és o Filho de Deus, por que tu não desce dessa cruz? Por que tu não salva a ti mesmo? Isso era uma ofensa moral. E uma ofensa moral à justiça divina. Ele sabia das colocações exatas. E o que foi que ele disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quem estava falando, de repente, foi tomado por fluido neutralizante. Impactou. Não esperava que naquele momento houvesse, uma palavra tão forte de perdão e de consolo para todos que se encontravam ali. As curas espirituais de Jesus davam agora uma segurança maior. Os reis começavam a se preocupar, porque agora não era só a condição moral. A multidão estava sendo atraída, que estava abandonada completamente pelo Estado naquela época, estava sendo atraída agora por duas condições. A renovação moral e a cura da própria alma e a cura do próprio corpo. Sendo assim, dentro desta condição, começaram realmente a acreditar que ele não era um falso profeta, que ele realmente era um profeta. Então, as acusações colocadas por Jesus, nenhuma delas foi sustentável. Todas elas caíram. E quem derrubou essas acusações? Foi os tribunais de Roma? Não. Foi o próprio povo. O próprio povo que foi curado. E na cura do cego de nascença, imagine vocês, a Bíblia conta uma coisa e aqui nós estudamos outra completamente diferente. O cego de nascença foi simplesmente o quê, Podemos dizer que foi uma cilada armada pelos fariseus.
Os fariseus pegaram o cego de nascença. Por quê? Para o Espírito Celeste não existe dificuldade em mudar o DNA de uma má formação congênita. Isso não existe. Eles são capazes de fazer isso mesmo, entendeu? E pegaram o cego de nascença, dizendo: eu quero ver se ele cura isso. Ele curou aquele que durante a trajetória ficou cego. Mas esse aqui já nasceu cego. E colocaram na frente de Jesus. E naquele instante, o que foi que ele fez? Né? Se aproximou do cego, curou o cego, e o cego disse: eu era cego desde nascença. E gritaram: não, você não é cego. Porque não queria que a cura fosse estabelecida. Queria que naquele momento a cura não acontecesse para ter o motivo de acusá-lo de charlatanismo, de falso profeta e levá-lo à crucificação. Então, quando a gente vai para a parte da cura, a sociedade se fortalece. Jesus ganha um espaço histórico que é contado até hoje. E esse espaço histórico que ele ganha fortalece a fé de muitos em Jerusalém, em Cafarnaum, por onde ele passou. Então, o nome de Jesus já causou uma repercussão social na sociedade. Todos os reis preocupados, generais também preocupados. Na visão dessas pessoas, a utilização da palavra, da cura, ia formar um exército contra eles. Não era a finalidade do Cristo, nem jamais foi. A finalidade dele foi a consolação, foi sanar as dores humanas, para que aquelas pessoas tivessem uma vida melhor e um entendimento melhor do que era Deus e daquilo que Deus poderia oferecer. Mas em nenhum instante a gente percebe que dentro dessa condição ele foi em busca do poder material. Não. O poder espiritual ele tinha, Filho de Deus. Então, quando anuncia que Jesus vai entrar em Jerusalém, dentro do projeto da justiça divina, ele não podia vir num cavalo branco e uma multidão atrás dele. O objetivo não era esse da justiça divina. E o que acontece dentro desse projeto? É espetacular a estratégia que Jesus usou. Porque estava todo o pilotão da guarda, aguardando Jesus, e os mensageiros lá, para ver a sua entrada, para comunicar ao rei. E quando comunicam que Jesus entrou em Jerusalém, em cima de um jumento, começaram a rir. Como é que um rei vai entrar aqui com um jumento? Se ele viesse num cavalo branco de raça, ele não entrava. Ele era exterminado na hora. Então, as coisas de Deus é tão simples para acontecer e vocês complicam tanto, pelo amor de Deus. Eu nunca vi as coisas ser tão simples, tão fácil na vida de vocês, que Deus coloca, que Deus conduz, que vocês estão numa curva, ou melhor, vocês estão numa reta e faz 10 curvas. Eu não sei como é que numa reta se faz 10 curvas, mas vocês fazem. É a realidade. E quando eu vejo, eu faço assim: Dona Maria Cláudia, como é que se faz de uma reta 10 curvas? Eu não consegui fazer isso até hoje. Mas eles enrolam tanto a vida dele, que transformam uma reta em 10 curvas, e depois diz: eu estou sem direção, doutora Cristina, eu vou para onde? Ô criatura, se Deus deu a reta, segue em frente, não vai para a curva, pelo amor de Deus. Foi o que Jesus fez. A maneira mais fácil, a maneira mais simples. Eu não sou rei, o meu reino não é deste mundo, dito por ele. Pegou um jumento, sentou em cima, todo mundo lá com a folhinha de mato, gritando: é o rei, é o rei, é o rei, e os reis rindo, mas não sabia o estrago que isso ia provocar. Porque quando ele entra em Jerusalém, ele estabelece os desígnios de Deus. Era ali que ele ia ser sacrificado, açoitado e crucificado. Ele cumpre com os desígnios de Deus de uma maneira tão simples. E vocês hoje, com tudo em volta de vocês, com tudo para se conduzir bem, vocês complicam a vida de vocês. Para a gente entender que dentro daqueles desígnios, ele teria que entrar em Jerusalém, porque teria sido anunciado pelos profetas antigos a sua entrada, e ele entrou.
E quando ele entrou, ficaram surpresos. A sociedade de Jerusalém recebeu ele à base de aplausos. Os reis se preocuparam. E muitos disseram, a gente não devia ter deixado ele ter entrado nos portões de Jerusalém. Mas ele já estava lá dentro. A repercussão já estava tomada em toda a cidade. Muita gente foi curada. E agora? O revolucionário Jesus ou missionário Jesus? É o missionário Jesus. O posicionamento de alguns socialistas de falar que Jesus foi um revolucionário, esqueça isso, não foi. Ele foi um missionário. Muito diferente. Porque ele não foi excitar a sociedade contra nenhum poder estabelecido. Já mostra que foi um missionário. Ele não foi dizer que atacasse Roma. Ele não foi dizer que atacasse os imperadores. Ele pregou a lei de amor. Nessa parte a sua missão foi concluída. Mas só que faltava a terceira etapa. E essa terceira etapa foi as profecias de Jesus. Olha só. E dentro dessas profecias, todas elas começam a acontecer agora, a partir do ano 2000. São 21 anos de profecias. E dentro dessas profecias, olha, há 20 anos atrás, tudo aquilo que ele falou vai se estabelecer agora para a transição planetária. E nessa transição planetária, sabemos que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, teremos a nossa fé testada. Fé testada não é sucumbir, é resistir, é procurar alternativa, é ser positivo. Acima de tudo, fé em Deus, perseverança no bem. Se nós não tivermos isso, o que foi dito por ele? No final dos tempos, aquele que resistir até o fim será salvo. Essa profecia dele começou a acontecer no ano 2020. Ou melhor, no ano 2000. Começou a acontecer. E dentro dessas profecias, sabemos que pouco a humanidade se preparou. Estamos vivendo momentos delicadíssimos com relação à questão moral e o respeito ao governador desse planeta. As colocações fortes que fizeram contra a justiça divina, sabíamos nós aqui no mundo espiritual que ia ter um retorno muito negativo e uma resposta muito rápida para a moralização coletiva da humanidade. E as pessoas desconheceram o poder de Deus. Desprezaram o seu governador e a dor bateu em todas as portas. E ele disse, aí haverá prantos e ranger de dente. Olha só, chegamos ao pranto, chegamos ao ranger de dentes. E de repente as perdas de família por Covid, nascem muitas pessoas a revolta de dizer que Deus é esse que está levando o meu parente. E nós perguntando, que humanidade é essa que não teve respeito ao seu governador? Quando o doutor Bezerra de Menezes falava na proteção coletiva e perda dela, ele cita muito bem isso com relação a isso. Então, a partir do momento em que a humanidade se distanciar de Deus, Deus não está se distanciando da humanidade, mas os homens entrariam em conflito. E dentro desse conflito está contido o quê? Toda a parte profética dita pelo Cristo, estabelecida por ele para acontecer. E que toda a humanidade em si, a partir do ano 2000, teria que se preparar. Mas o que nós vimos com relação a isso? Vamos parar para pensar. O desrespeito a Maria Santíssima, simulando o aborto de Jesus na Argentina. Será que a justiça divina ia continuar abraçando os injustos e deixando os justos enfraquecidos pelas atitudes perturbadas de muitos? Ah, não poderia fazer isso de jeito nenhum, não. Imagens de santos católicos sendo
simplesmente humilhados em praça pública, com atos obscenos, dizendo que a justiça divina não tinha autoridade sobre o Brasil? Nós que representamos o Espírito Celeste perguntamos: Jesus tem autoridade não é no Brasil, não, é no mundo, tem ou não? Não estou dizendo aqui que o vírus é uma condição da justiça divina. O vírus é uma condição da irresponsabilidade dos chineses. Vamos saber separar as coisas. Mas quando um planeta ele começa a se distanciar de Deus, povos vai cometer erros irreversíveis, que vai levar outros povos a sofrimentos. A partir daí, ele citou uma frase: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Que colocação maravilhosa e profética, é profecia. Mas depois que eu partir, todos estarão na escuridão. Concordo com ele. Escuridão já estão há muito tempo, porque você classificar Karl Marx como um dirigente de uma sociedade que vai dar certo? Ativista. Qual é a evolução que ele tem? Qual é a missão que ele veio? Me explica. Você criar adoradores de Hitler? Hitler foi missão? Não foi missão. Foi expiação e prova e escolha errada. A oportunidade é dada a um homem. Mas se vários se corrompem, a culpa não é só de um homem, a culpa é coletiva. Então, se Hitler errou, a sociedade alemã também errou, porque apoiou o seu erro. E se apoiou o seu erro, irão para provas coletivas em mundos inferiores. Irão responder por tudo isso. Então, haverá falsos cristos, haverá falsos profetas. A profecia dele, pessoal, a partir do ano 2000, começou a surgir falsos cristos e falsos profetas. Pessoas dizendo que ressuscitava, e ele disse: olha, eles serão tão ágil, mas tão ágil, tão sutil, que iriam enganar até mesmo os escolhidos. Quando ele diz escolhido, o que são? São o espírito que foi enviado para combater todo esse tipo de charlatanismo, queria se juntar a essas pessoas. Não ia se juntar para fortalecer a fé, mas ia se juntar pela ambição de ganhar em cima da religião, em cima do religioso. Portanto, Jesus, de joelho a teus pés, doutora Cristina Santos e toda a nossa equipe, só temos ali a agradecer pela sua coragem, pela sua moralidade, pela sua profecia e pelas curas espirituais exercidas nesse planeta. Muito obrigado por tudo. Muita paz. Boa noite, doutora. No momento, nós temos 13 perguntas, mas vamos coletando no decorrer das perguntas. Primeira pergunta, Giovanni de Limeira, de Petrolina. Doutora, Jesus tinha muito conhecimento. Ele já encarnou na Terra completo em conhecimento de todas as leis em sua missão? Conhecimento não é simplesmente uma mágica que se adquire. Leva tempo, coragem, paciência, determinação, obediência. Então, o Espírito, para chegar à condição de Jesus, ele foi muito obediente por onde ele passou. Ele foi muito disciplinado por onde ele conviveu. Para Deus confiar a missão do Espírito governar um planeta, tenha certeza que esse Espírito tem um currículo completo. Tenha certeza que ele não ia falhar na sua missão. E ele não falhou. Então, as palavras de Jesus e as parábolas de Jesus, ele colocava para que todos entendessem a linguagem de Deus de acordo com a sua condição cultural. Olha que coisa bela, maravilhosa. Então, se estava rei, ele falava para eles entenderem que era com eles. Se estava ali mercadores do templo, eles falavam com os mercadores do templo para que os mercadores entendessem que ali não era o local
de vender ofertas, mas era o local de consolar almas perdidas. Então, esse entendimento era completo, era o espírito que o planeta Terra precisava para ser completo. Shirley Cipriano, de São Paulo. Doutora, pelo seu conhecimento no mundo espiritual, os apóstolos que acompanharam Jesus em sua jornada na Terra continuam nos ajudando para que possamos evoluir? Olha, os planetas são feitos de renovações através das reencarnações. Esses espíritos contribuíram com sua tarefa na Terra, mas terão que reencarnar em mundos mais avançados do que esse. Olha, Jesus é insubstituível, os apóstolos não. Deus pode determinar para ele ir para o mundo de regeneração no 20º estágio. Eles vão ter que ir. Nós não somos donos das nossas missões. São missões colocadas pela justiça divina, onde aceitamos o grande desafio, a grande tarefa. Rejeitar uma missão dada por Deus é vaidade de alguns espíritos. E eles não fazem isso. Por maior que seja a missão e a dificuldade que ela vai exercer, maior será a elevação desse espírito. A quem muito foi dado, muito será cobrado, ele não disse isso? E então, se foi dado àquela pessoa a missão, então vai ser cobrado aquilo que ele estudou em mundos celestiais, dentro daquilo que ele vai exercer naquele planeta. E Jesus foi perfeito em tudo. Colocação, cura, profecias, espetacular. Tiana Santos, da Austrália. Doutora, nós precisamos chegar em algum grau de evolução para adquirir essa moralidade por completo. Eu vejo que esses ensinamentos do hospital estão sendo um caminho para conseguirmos isso, não é? Evolução espiritual é paciência, resignação e obediência. Se você, por menor que seja a sua evolução, você tem esses 3 aspectos, você está no caminho certo. Se você fazer de uma reta uma curva, olha, você vai rodar em ciclo diversas reencarnações e não vai sair do canto. E a culpa não é da justiça divina. A responsabilidade é sua. Existem coisas que você se preocupa que eu considero desnecessária. Quando o Cristo diz assim, alguns dizem, o que vou beber, o que vou vestir, o que vou comer. Todo dia vocês têm isso, só não tem paciência. E paciência não se adquire na geladeira, não se adquire no armário, se adquire na onde, pessoal? Não se adquire na melhor roupa, no guarda-roupa. Paciência se adquire aqui, olha, na cabeça. Aonde o Espírito habita a sua inteligência, né? E muitos estão preocupados com isso, com aquilo que é que eu vou fazer. Pergunte a você mesmo, o que é que eu vou fazer dentro de mim? Porque fora, todo mundo faz. Agora, dentro, está a dificuldade de muitos, Tatiana. De Limeira, de Petrolina. Doutora, os santos conhecidos na Igreja Católica, que seguiam Jesus, são espíritos superiores que atuam na Terra, ajudando os encarnados de hoje que buscam em seus auxílios? Foram grandes espíritos, santos, eleitos pelos homens, não por Deus. Então, quando disseram a Jesus, tu és bom, bom é Deus que está no céu. Ele não considerou bom nem perfeito. E como é que alguém vai canonizar uma pessoa humana que tem reencarnações ainda a cumprir como santos? Era um espírito que deu grandes exemplos. Mas quando você vai para a avaliação do que ele vai reencarnar, ele diz, olha, eu fui santo na terra, mas eu tenho ainda provas a cumprir. Eu tenho missões a exercer. Os homens podem criar os seus ídolos, mas Deus vai determinar qual é a missão que aquele homem vai exercer. Ídolo terrestre pode não ser ídolo celeste. Josefa de Lima, do Hospital Patrícia Bacelar. Doutora,
a missão de Jesus Cristo, quando veio ao planeta, foi para nos libertar das equipes de hipnose já existindo no nosso planeta? Nenhum planeta vai ficar sem nenhum governante. Foi o que ele disse? Nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Era preciso que existisse um pastor para coordenar essas ovelhas. Era preciso que esse pastor viesse e acolhesse a todos. E mostrasse a todos a direção do amor e da luz divina. Ele teve esse papel moral de fazer isso. E todos, quantos não absorveram isso durante 2021 anos? E quantos não saíram de regiões inferiores com a palavra chamada Jesus? Quantos não se ajoelhou e rezou pedindo perdão pelos maus que praticaram? Esse é o modelo que a Terra deve seguir. Outros modelos de lideranças perturbadas, isso são obras humanas. Isso não foi trabalhado no mundo espiritual para guiar seres humanos, mas foram os espíritos que fracassaram em pequenas tarefas sociais que lhe confiaram, porque as grandes tarefas ficaram para espíritos superiores e celestes. Araci Margieri, de São Paulo. Doutora, é possível, através de uma meditação, uma visualização terapêutica, a gente imaginar estar com Jesus, tocar a sua túnica e ficar curado? Deus está em toda parte. Já é uma causa. Sendo uma causa, a sua presença deve estar também nos corações de vocês diariamente. E a partir daí, o que nós mais percebemos é justamente o lado místico de muito ser humano. Achar que Deus está em acender uma vela, achar que Deus está em dar um defumador dentro de casa, achar que a presença de uma imagem significa a presença de Deus. Deus está dentro da consciência de cada um. O que diz o livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Se a consciência é impura, não quer dizer que Deus está dentro de você. Você expulsou ele. Ele não queria sair da sua consciência. Foi você que não quis, que você que não aceitou essa consciência. Mas se você pensa em Jesus e exerce o papel como cristão, ele está presente a toda hora, a todo momento na sua vida. E nada vai lhe acontecer. Porque ele vai proteger aquela ovelha do bem para a condução de outras ovelhas para a trilha da humanidade. Ana Santos, da Austrália. Doutora, por que até hoje, depois de 2000 anos dos conhecimentos de Jesus, ainda é tão questionado esses ensinamentos e existem tantas pessoas que não aceitam Jesus como governador? Tatiana, deixa eu dizer uma coisa a você. Todos os espíritos que vieram como expiação e prova, eles são sadios ou doentes? São doentes. Então, o que a justiça divina fez? Vamos habitar a terra de doente, mas vamos dar um modelo para eles. Muitos não se curaram. Muitos não estão em colônias. Não vamos ver só o lado negativo. Vamos ver também o lado positivo da história. Aqueles que não conseguiram assimilar os ensinamentos de Jesus, sabe por quê? Foi o que eu disse a vocês, fizeram de uma reta uma curva. Mas nessa reta, muitos conseguiram alcançar um grau de perfeição e estão em mundos melhores. Nós temos uma humanidade materialista. Depois da crise do Covid, que não vai demorar, que vai demorar muito, e vai demorar muito mesmo, estou prometendo a ninguém aqui que isso vai passar, que vai demorar muito a passar, você vai ver uma humanidade espiritualista para depois ver a humanidade espírita. Olha a diferença aí. Mas o espiritualismo já é um caminho do entendimento que tudo que você fizer aqui, você vai ter que responder no cosmos, como diz o espiritualista. A partir daí vem o entendimento dos ensinamentos espíritas, através de Sr. Allan Kardec. A reencarnação de muitos espíritos liderando esse grande projeto dos hospitais espirituais no mundo inteiro. Aí você vai ter uma humanidade agora se dedicando, não ao supérfluo,
mas querendo saber o que eu vim fazer aqui. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu não tenho um compromisso com o supérfluo. E já observamos isso nas crianças, quando diz assim, papai, o senhor está brigando por isso é material. Essas crianças já têm o entendimento que a base deles é o espiritual, não é o material. E a partir daí, a humanidade, ela se modifica dentro de uma rotatividade tão lenta que ninguém percebe, porque se for rápido demais, o mal destrói o bem. E se isso for lento demais, o mal passa e o bem vai perseverar. Os mansos, Tatiana, herdarão a terra. Acreditem nisso. Carolina Trigo, do Hospital Maria Cláudia Martins. Doutora, a senhora falou sobre a moralização de Paulo de Tarso e a evolução dele referente às memórias primárias e secundárias. Como é possível que o Espírito utilize da moral e dos recursos oferecidos por Jesus de Nazaré para evoluir seus traços dentro da personalidade definitiva, em períodos de transição planetária? Isso foi um livro, Carol, não foi uma pergunta, não. Deixa eu explicar a vocês. Existem duas condições do ser humano. O livre-arbítrio, que é generalizado na Terra, e os desígnios. Paulo fugiu dos desígnios e foi para o livre-arbítrio. Entendeu, Carol? O livre-arbítrio dele é feito de vocês. Foi um desastre. Entendeu? E ele fugia dessa realidade. Ele sabia, quando ele maltratava e matava os cristãos, ele sabia que ele tinha compromisso com os cristãos. Vocês, às vezes, não maltratam as pessoas que tanto gostam de vocês para fugir? Para não aceitar? Não é isso? E depois vocês terminam se entregando. Então, o que aconteceu ali? Ele maltratava os seguidores de Jesus, ele não aceitava, ele sabia do compromisso que ele tinha. O que a justiça divina causa ali? Uma intervenção reencarnatória. Essa intervenção reencarnatória é quando Jesus surge com um clarão. Paulo, por que tu me persegue? Entra no desígnio agora. Olha aí. E quando ele percebeu que aquele clarão ali, Carol, mexeu com a memória, mexeu com todos os neurônios da vida dele, e ele perdeu a visão temporariamente, né, que foi um deslocamento de retina, por causa da luminosidade do campo magnético de Jesus. Ele fica cego que cita na Bíblia que ele fica cego, mas não foi cego, né? Ele ficou só com deslocamento, e acredito que o plexo genésico dele fechou a visão. Ele não conseguia ver. E Ananias foi lá curar ele. E quando curou ele, ele saiu do desastroso livre-arbítrio de vocês. E foi para o desígnio. Agora é desígnio. Então, o que é que acontece? Durante os períodos que Paulo dormia, a justiça divina apresentou o projeto dentro dos desígnios. Olha, você não perseguia, você não assumiu essa responsabilidade, agora você vai defender os cristãos. Está escrito aqui que você é chefe da guarda, você vai ter que abandonar tudo para pregar os ensinamentos do Cristo. Esse homem tem seus méritos, porque ele teve a coragem de seguir isso. Teve ou não teve, Carol? Porque quem é que tem a patente que ele tinha, vai deixar para seguir um homem que era o quê? Nazareno. E ele disse, agora ele tem que ir. Ou ele ia, ou a justiça divina retornava com ele para o plano espiritual. Mas ele tinha que cumprir com aquilo que ele pedia. E vocês, às vezes, dentro de um receituário, acham isso tão grande e correm. Maior, eu acredito que foi alguém que matava, queimava, perseguia, destruía e disseram, vem cá, tu tem aqui uma coisa chamada desígnio, tu vai cumprir ou não? E ele teve que cumprir. E depois de tudo isso, ele viu que o livre-arbítrio desastroso dele pesou, começaram a persegui-lo, entendeu? E depois de tudo isso, depois de toda a perseguição, olha a frase que ele usa, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim.
Sabe por quê? É desígnio. É diferente do desastroso livre-arbítrio de vocês. Ele começou a entender que ele não pertencia a esse mundo. Ele pertencia justamente a um compromisso dado por Deus. Olha aí, pessoal. Como Francisco de Assis abandonou tudo, entendeu? Como Francisco Cândido Xavier abandonou tudo. É livre-arbítrio, Carol. É não, Carol. Isso se chama, sabe o quê? Desígnios. E Paulo seguiu todos eles. Então, o que é que nós temos a dizer? Parabéns para ele. Conseguiu um grau de evolução que, após isso, reencarnou em mundo de regeneração para o seu aprendizado. Às vezes, dentro de um pulo só, do livre-arbítrio para a resignação, você pode se transformar em luz. Mas quando você sai da resignação para o desastroso livre-arbítrio, pode ser um fracasso e pode vir a escuridão. Respondido, Carol. Giovanil de Limeira, de Petrolina. Doutora, Jesus voltará a encarnar no planeta Terra quando a Terra estiver regenerada? Aí nós chamaríamos já de reencarnação, né? Seria encarnação, reencarnação. Sim, claro que sim. Está previsto. Mas sabe para quando? 2000 anos. Então, quando é estabelecido o mundo de regeneração, nós já vimos isso também, estudamos isso em outros mundos, aquele governador que trouxe os primeiros ensinamentos em expiação e prova, ele retorna agora para passar todo o evangelho de mundo de regeneração, sem ser sacrificado pela humanidade. Corretíssimo. Excelente. Vamos lá. Francisco Neto, da Austrália. Doutora, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, temos uma passagem do nosso anjo Ismael, chorando perante Jesus, diante da situação do país. Jesus, então, acalma ele e traça um planejamento reencarnatório para a nação que iria lhe tornar ao que foi destinado. Como está a visão dos anjos guardiões sobre a situação de guerra mental que o Brasil e o mundo se encontram? Deixa eu dizer uma coisa a vocês, que eu disse lá no CME. Todos os dias os espíritos superiores descem no mundo. Ninguém aqui está abandonado, vocês estão se abandonando. Se você se apega ao que é ruim, vai ser muito difícil você sentir a presença desses espíritos. Se você entrega o seu coração, o seu espírito a Deus, você vai ver que a humanidade vai ter que evoluir. Se não foi pelos ensinamentos, está sendo pela espora. Não é dito isso no Evangelho? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, o que acontece? Diante de tanta turbulência que está vivendo hoje o Brasil e o mundo, a maior turbulência foi quando Jesus veio encarnar na Terra. Houve turbulência maior do que ver crianças sendo assassinadas? A justiça divina não provou que tinha que melhorar? Antes não tinha nem ensinamento. Passou a ter. A visão pessimista da religião, dos religiosos, vamos deixar isso de lado, pessoal. Cada vez que bater, orem. Peça a Deus. Se fortaleça. Cada vez que você vê fake news, acredite que Deus não é fake news, Ele é a realidade. Ele está presente em toda parte. Olha, no Evangelho diz assim, quando se volta o olhar para baixo, para a terra, o fardo é mais pesado. Quando se olha para o céu, o fardo é mais leve. O Evangelho segundo o Espiritismo fala isso. O que acontece nessas tribulações total, né? Ou geral da humanidade? Você pensa que amanhã você será o próximo a pegar o Covid. Mas me diga uma coisa, aonde é que está a sua fé? Aonde é que está a sua perseverança? Mesmo que você pegue o Covid, a morte existe? Não, a morte não existe. O que foi que o Cristo falou?
Nos últimos tempos vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Não estão sendo perseguidos? As igrejas não bateram as portas? Não proibiram as suas aberturas no mundo e aqui no Brasil, justificando por causa de contaminações virais, onde até agora eu não vi um trabalhador meu pegar um Covid dentro de um hospital. Mas lá fora trabalhando eu vi. Então, isso não estava previsto na profecia de Jesus? Profecia tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Está sendo cumprida. Aceitamos como Espírito. Mas sabemos, porém, que ele disse: o meu Pai Celestial, no final dos tempos, vai separar os bodes das ovelhas. Ah, como eu estou feliz com essa notícia do Evangelho, que é a profecia. E ele dirá: as ovelhas à minha direita e os bodes à esquerda. Isso quer dizer o quê? Que os bons vão prevalecer na terra. E que os maus vão ter que sair. Mas olha, todas as profecias têm que ser cumpridas. Só que vocês têm que se preparar para que vocês não sejam abalados por notícias falsas. Persevere no bem. Insista no bem. Respire o bem. Faça o bem. É essa determinação que eu dou a vocês. Mas vocês achar que o Cristo, que é um Espírito Celestial, lançou uma profecia há 2021 anos atrás e ela não vai ser cumprida, o que dirão os materialistas? Cadê? Ele não disse que ia acontecer, mas não aconteceu, então tem que acontecer. Para que os São Tomé acreditem, os críticos da justiça divina se ajoelhem a seus pés. E eu digo uma coisa a vocês: os países comunistas que se preparem. O sofrimento cairão sobre vocês. E tenha certeza que muitos irão para a praça pública se ajoelhar e pedir perdão a Deus pelo mal praticado. É aí que nós veremos o seguinte: eles entenderam a mensagem de Jesus. E agora as dores e sofrimentos desse povo serão aliviados. Todas as vezes, quando os homens tentaram ser mais do que Deus, levaram simplesmente um sopro divino e se calaram no seu silêncio e se renderam na sua insignificância. Verônica Lourenço, do Hospital Maria Cláudia Martins. Doutora, gostaria de entender como Santo Agostinho, Francisco de Assis e Paulo conseguiram evoluir tanto numa encarnação. Seria uma força interior intensa? Eu vou dar uma resposta a você. Olha só. Desígnio e determinação. Quando vocês passam por uma fase de turbulência, o que é que vocês mais fazem? Cadê Deus? Vai me ajudar ou não? Esses espíritos tiveram a fase de turbulência deles. Mas quando tomaram a consciência que tinha um projeto divino, foi o que fizeram. Francisco de Assis abandonou toda a riqueza. Vamos lá. Santo Agostinho, que era um homem que vivia na promiscuidade, deixou tudo isso de lado. E o que foi que Jesus disse? Aquele que me segue e olha para trás não é digno do reino dos céus. Então, ele quis dizer o quê? O que você fez de errado, você vai responder depois. Agora, o que me interessa é o que você pode fazer de bom agora. Esse espírito seguiu esse ensinamento. E a partir do momento que eles seguiram, então o que acontece? A modificação periférica, a leveza do espírito, o entendimento da lei de Deus. Aí o que eu digo a vocês, eles seguiram a reta divina. Vocês, todos rebeldes, revolucionários, seguiram as curvas, vai fazer o quê? Então, quando o espírito se nega a seguir aquilo que ele impôs no mundo espiritual, impôs, que muitos impõem, eu quero passar por isso. Você não tem condições, mas eu quero, olha lá, a sua condição não é essa, mas eu estou pedindo. Aí depois vocês ficam atrás de lenço para chorar, pelo amor de Deus. Então, faça o seguinte, olha a olho como Jesus olhou para seus algozes, sabendo que a morte não existe, sabendo que ia voltar, sabendo que estava cumprindo com seus ensinamentos, mas reclamar, vai adiantar a vida de vocês.
Vocês vão passar a vida em psicóloga, vai morrer, a doutora Patrícia vai cuidar, vai voltar de novo e vocês não melhoram. Então, a condição humana é uma condição de aceitação. Eu tenho que aceitar o que eu sou, eu tenho que procurar a minha melhora. Aí foi o que esses espíritos fizeram. Eles saíram do livre-arbítrio para dizer: meu Deus, qual é o destino que eu devo seguir? Nenhum tem a coragem de fazer isso. Que seja feita a vontade do meu Pai e não a minha. Olha a palavra de quem está em resignação, quem está em desígnio, colocada por Ele. Quando eu digo a vocês que seja feita a vontade de Deus, vocês dizem: doutora Cristina, não é a senhora, né? A senhora já está evoluída. Eu não. Eu não estou evoluída. Eu estou mostrando a vocês, mais uma vez, que vocês não têm uma palavra chamada força de reação reencarnatória. Não tem. Muitos querem ficar prostrado ali, estático, não quer sair do canto. Se mexe, criatura, pelo amor de Deus. Entendeu? É preciso um sopro do sofrimento divino para você acordar e dizer assim: agora eu tenho que andar, né, doutora? Quem tem que andar é você, porque as pernas é sua. Então veja a condição que está o ser humano. Então, diante dessa turbulência toda, pensar em morrer vai adiantar? Temos que pensar em cada dia, amanhecer o dia e dizer assim: obrigado, meu Deus, muito obrigado. Tatiana Santos, da Austrália. Doutora, o que acontece quando temos consciência de nossas atitudes, do que é certo fazermos, e quando dormimos, sonhamos fazendo o errado? À noite é o esconderijo de muito espírito que não tem coragem de fazer de dia, né? E eu olho cada cena e falo assim: eu não acredito que fulano está fazendo aquilo. Olha para ali, chama o anjo de guarda dele. Que aquilo ali é atitude de bebê, aquilo é atitude de adolescente. O anjo de guarda faz: ei, acorda logo, senão tu vai se complicar aqui. E quando você acorda cheio de dor, eu tive um pesadelo, a culpa é de Deus. Não. Muitos que não têm a coragem de fazer quando está acordado, faz dormindo. E dê graças a Deus que Deus deu um anjo de guarda a você. Senão o estrago seria enorme na sua vida moral. Portanto, a justiça divina não tem culpa desse desvio de vocês. Jaciara Neri, do Hospital Moura Progresso. Doutora, como consolar essas pessoas que para elas não sabem lidar com a morte, no sentido de que é uma continuidade, que a pessoa amada que se foi está viva? Olha, Jaciara, as pessoas estão tão incompreensivas, que elas não sabem só lidar com a morte. Perda amorosa não sabe lidar, desemprego não sabe lidar. A humanidade se tornou agora tão possessiva que quando você vai dizer assim: fulano, olha, seu ente querido está num bom lugar. Não é você. Ninguém quer ser consolado, mas quer castigar o seu sentimento. Como é que você pode castigar o seu sentimento? Me diz só. Se alguém está lhe oferecendo um consolo, se agarre nesse consolo. Se alguém pergunta como é que você vai, responda: eu estou bem. E você está como? Então, a humanidade se tornou-se totalmente egoísta. E muitos dizem assim: mas doutora Cristina, ninguém pergunta por mim. E tu pergunta por alguém? Por acaso? Então, quando você tenta consolar, para muitas pessoas é uma ofensa. Jesus é a consolação das consolações. Jesus consolou no meio de uma turbulência maior do que essa que vocês estão vivendo aqui, ó. Ele soube consolar. Ele soube curar. Ele soube profetizar. O que foi que mudou nessa humanidade? Porque as pessoas se tornaram donas da verdade, possessivas dos seus próprios direitos emocionais, de falar: se coloca no meu lugar. Não é bem assim. Quem tem a missão de consolar, o outro tem a obrigação de ouvir o consolo e seguir. Verônica Lourenço, do Hospital Maria Cláudia Martins. Hoje, por causa das faculdades do mundo, seria mais difícil conseguir uma evolução mais rápida, já que o mundo incentiva a falta de moralidade? Deixa eu dizer uma coisa a você. Se o mundo incentiva e você lê a cartilha do mundo, você está contida no mundo.
Porque imoralidade maior existia na época de João Batista e Jesus, o que Herodes fazia. Hoje a imoralidade ela é generalizada, mas você tem o livre-arbítrio e tem o desígnio de Deus. Se você segue aquilo que a sociedade diz que é moderna, ora, você está com uma passagem para ir para uma região inferior. Então, foi a justiça divina que colocou nesse caminho? Não, pessoal, não foi a justiça divina. O que foi que ele disse? Resiste até o fim que será salvo. Ele não disse a você assim, você será salvo. Não. O esforço é necessário. Então, tem um ditado popular aqui no Nordeste que diz assim, se a pessoa botar a mão no fogo, tu vai botar também? Aqui no Nordeste, o povo antigo tem isso. O outro dizia, eu mesmo não. Se o outro botar a cabeça na linha do trem, tu vai botar também? O outro fazia, eu mesmo não. Então, não vá pela cabeça dos outros. E tinha outro ditado aqui, muito antigo, que nós estudamos aqui no mundo espiritual, que diz, olha, quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Isso é ditados antigos aqui. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Camarão, por causa de amigo, perdeu a cabeça. Você se lembra disso, Alex? Esse ditado na sua infância? Se lembra não, né? Mas a gente estuda isso aqui. Estudamos isso aqui. E os antigos, eles eram muito filósofos quando falavam isso para os mais novos. Era filosofia pura. A filosofia do Nordeste para o mundo agora, viu? Era filosofia. Então, o que acontece com o outro? Tinha um ditado que dizia assim, fulano, tu é Maria que vai com as outras. Dona Zelma lembra disso, que é da época dela. Olha ela ali dizendo, tá vendo, mas Dona Zelma é jovem, não estou chamando de velha não, viu? Tu é Maria que vai com as outras. O que é Maria que vai com as outras? É a pessoa que não tem personalidade nenhuma. O outro disse vai. Então, você tem uma humanidade, Maria, que vai com as outras. Uma humanidade sem firmeza nenhuma. Você tem medo de dizer não para agradar aquele que está mais errado do que você. E o que é que nós queremos? Uma sociedade de equilíbrio? Ah, nós não temos não, pessoal. Nós temos a sociedade de Maria vai com as outras mesmo. Doutora, temos mais 13 perguntas. Felipe Nunes, do Hospital Maria Cláudia Martins. O que devemos entender por moral e por moral cristã? Olha, eu vou dizer uma coisa. Moral, no termo completo, eu posso dizer que Espírito Celeste tem. Espírito, expiação e prova tem educação, tem controle de moralidade. Perfeição eles não têm. Eu não posso dizer aqui que vocês têm a mesma moral de Jesus. Tem? Vocês não têm. Vocês estão trabalhando para isso. Quando a gente fala de moral cristã, então, muitos religiosos são muito hipócritas. Eles não mostram o que são. Então, não é melhor você mostrar o que você é dentro daquilo que você está pregando? Aí muitos dizem assim, eu perdoo, perdoo, perdoo. Quando alguém pisa no pé, é a maior briga. Então, o que acontece? Isso é uma condição moral cristã? Isso não é uma condição moral. Quando o outro lhe der, você vai na porta, vai me pagar quando, hein? Peraí, isso é uma condição moral cristã? Para essa condição ser completa, é preciso que você evolua para você compreender o que era a moral de Jesus. Mariana Pfeiffer, do Hospital Patrícia Bacelar. Doutora, qual o aconselhamento para os jovens que desejam ser ativistas do Cristo? Seguidores do Cristo. Vamos colocar esse termo. Ativista não, mas seguidores do Cristo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Vocês vão ter que passar por muitas provas de tentações, de seduções. A juventude de hoje não é a juventude de 70 anos atrás. A juventude de hoje tem informação que a gente considera demais para a idade. Isso às vezes não instrui, isso perturba. Precocemente querem tomar decisões que não é para ser tomada. Você imagine vocês que as informações são tão rápidas, tão mal distribuídas, que tem paciente minha de 11 anos de idade que quer ter a primeira relação sexual. Isso é uma perturbação, isso é uma coisa precoce, isso não pode existir. Mas isso vem de onde? Informações,
que aquela pessoa não está preparada, a idade vai ter vários entendimentos daquele fato, e cabe a nós que estamos aqui na terra para instruir os homens, é dizer, olha, segue os conselhos da tua mãe. A tua mãe não é nenhum canal de rede social. Ela é uma missionária que veio para te guiar. Aquilo que você viu em rede social, esquece. Essa aqui é a condutora que Deus lhe deu 24 horas para você seguir. Já conseguimos desarmar muitos adolescentes com relação a isso. Suzana Dominec, de Florianópolis. Doutora, sendo ainda estudante, inexperiente e estando longe dos hospitais, gostaria de fazer mais. Como podemos ser úteis ao Cristo e aos hospitais? Esta situação é uma prova de perseverança? Perseverança, sim, mas o espírito ele não está cativo no corpo durante a noite, né? Ele é livre. E quantas vezes eu não encontro com a senhora trabalhando nos hospitais espirituais? Aquilo que não se pode fazer, às vezes, pela distância, o seu anjo de guarda traz para as enfermarias, traz para a sala de estudo para estudar, pessoal. Ninguém deixa de fazer nada. Quando se quer fazer, Deus oferece uma proposta para você seguir. E essa proposta é o sono noturno. Zelma Cabral, do Hospital Maria Cláudia Martins. Doutora, a senhora poderia falar sobre o período que Jesus ficou no deserto, ou sobre o período de adolescência até os 30 anos? Isso é tema de uma palestra, dá muita coisa. Não dá para responder, não. Mas a questão do deserto, pessoal, é uma simbologia de tentação. Eu não digo que é uma verdade, porque espírito celeste não se perturba de jeito nenhum. Nem nenhum espírito inferior teria capacidade no deserto de mandar ele se jogar para ele se matar, de transformar naquele momento uma pedra em pão para provar que era filho de Deus. Espírito inferior não tem acesso à memória de espírito celestial. É praticamente impossível. Não sabemos como entenderam aquilo ali quando foram fazer, né, a interpretação. Porque o que nós observamos aqui, e se for uma parábola que ele contou, e colocaram aquilo ali como uma interpretação verdadeira. O que Roma queria não era um Cristo herói, ele queria um Cristo fracassado. Ele queria um Cristo com paixões humanas. Ele não queria um Cristo com perfeição celestial. Por isso que algumas coisas foram distorcidas. E essa distorção, muitas pessoas pegam o pé da letra e pegam isso como verdade. E quando você vai para aqui, para os livros históricos, não tem nada a ver com a Bíblia de vocês. Nilde Limeira, de Petrolina. Doutora, Jesus está agindo através dos espíritos superiores nos lugares em que os encarnados e desencarnados buscam auxílio e enxergam a necessidade de crescer e evoluir? Desde o momento da sua partida, ele nunca abandonou esse planeta. Os homens que se distanciaram dele. Os homens que não souberam respeitar Jesus. Mas por causa disso, ele vai abandonar os bons. O que era que ele dizia? Para seu mal tem a cada dia. Quer dizer, o mal por si se destrói. Ele não disse que ia abandonar os bons. Disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Olha as frases que ele colocou aí. Aí já vem a questão da preparação dos espíritos para colônias espirituais. Ele já falava sobre isso. Então, ele prometeu o que é bom para os bons. E disse que para os maus haveria 2 sofrimentos. Então, vamos acordar. Não vamos ter medo de partir hoje ou amanhã. Porque mesmo que você partir, você foi um escolhido para retornar ao mundo de regeneração. Mas o que partirem fazendo mal, esses foram excluídos para mundos inferiores, não voltarão mais. Então, a Terra está passando por uma transição moral, onde as pessoas não estão entendendo o valor que elas têm dentro de si, o bem que elas praticaram. E estão se comparando às pessoas que nada fizeram e está todo mundo com medo de morrer. Acabem com isso.
A justiça divina está fazendo justiça onde tem que fazer justiça. E a justiça de Deus, tenha certeza que ela está caindo sobre a terra. Silvio Pereira, do Hospital Maria Cláudia Martins. Doutora, com relação às mortes das crianças de 0 a 7 anos, que não foram poucas, podemos considerar que foi um resgate de débitos trazidos de outras reencarnações e pode ter sido coletivo? Muitos espíritos pediram para participar da missão de Jesus, sabendo que ia ser eliminados, sabendo que nem ia reencarnar, porque muita gestante ela foi sacrificada. Isso são provas voluntárias que deram a ele processo de evolução espiritual. Porque dentro do conjunto da encarnação de Jesus, muitos espíritos se ofereceram. E muitos viram os desígnios, olha, você com 7 anos, com 6 anos, com 5 anos vai ser exterminado. Eu vou, em nome dele, eu vou. E o que acontece? Aquelas mães que perderam os filhos, elas não questionaram a justiça divina, louvaram a Deus. Porque eram mães que sabiam que seu filho estava colaborando para vir um espírito celeste. Se essa humanidade mudou, Deus não mudou não. Quem mudou foi vocês. Quando essa humanidade conseguir compreender os desígnios da justiça divina, todos irão evoluir coletivamente. Então, quando todos acharem que tem um livre-arbítrio para escorregar e cair, problema de vocês. Mas o que essas crianças passaram, podemos dizer, que foi uma escolha reencarnatória, sabendo já dos seus desígnios, do que ia acontecer. Não conseguiram evoluir? Evoluíram sim. Agora, o que acontece com a humanidade de hoje é o seguinte: eu quero a melhor parte do bolo, você vai ter, mas você não vai evoluir. Se você disser, eu quero passar por turbulência para sair do livre-arbítrio para a evolução, para a resignação, você pegou a pior parte, vai pegar a melhor. Mas ninguém, dentro de um projeto reencarnatório, quer pegar primeiro, pessoal, a pior parte não. Quer pegar a melhor do bolo. Aí, às vezes, na melhor tu se complica. Quando vem a pior, você não resiste. Você cai em tentação, não é verdade? Felipe Nunes, do Hospital Maria Cláudia Martins. Doutora, em mundos mais avançados, como ocorreu a fusão das religiões e o segmento dos ensinamentos do Cristo? E como o planeta por inteiro se voltou para esses ensinamentos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em mundos mais elevados, podemos dizer que lá tem um governador, como tem aqui no nosso sistema solar, que compõe e que guarda tudo isso, está sob a responsabilidade de Jesus. O que acontece? Vê só. Existem mundos que um espírito como Jesus encarnou, mas não exterminaram ele, respeitaram. Esses mundos conseguiu muito mais rápido seu processo de evolução. O que aconteceu na Terra, infelizmente, foi a condição humana. Isso não quer dizer que espírito do mesmo quilate de Jesus, ele reencarnou, veja só, ele encarnou em mundos e lá exterminaram, não. Não, respeitaram. Aqui foi diferente, foi o que eu disse no princípio. Fizeram de uma reta uma curva. A responsabilidade foi de quem? Foi de vocês. A justiça divina trouxe um espírito maravilhoso. Vocês expulsaram. Em mundos melhores do que o de vocês, a fusão de religião acontece de que forma? O que é a religião? É o bem, é o respeito ao próximo. O que é a religião na Terra? É a guerra santa? É a Inquisição? É matar em nome de Deus? Isso são conceitos humanos que não têm nenhuma relação com a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Não matarás. Está escrito lá nos mandamentos. Se ele diz que não matarás, e por que você está matando em nome da religião? Você está matando em nome do seu egoísmo e do seu fanatismo. Por quê? Dentro dos 10 mandamentos não fala que você tem que matar, não. Ele diz, não matarás. Ana Rita, da Itália. Doutora, como identificar que tipo de sinal, quando apesar do esforço consciente
estamos saindo da linha reta e recomeçando uma outra curva? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês é que só carro de Fórmula 1 gosta de curva, viu? Pelo amor de Deus. Se centralize emocionalmente. Veja a proposta do bem. Ela é suave e leve, ela não perturba. E às vezes vocês passam a vida inteira se perturbando e tem medo de tomar uma decisão. Eu gostaria de saber que curva é essa da indecisão que vocês tomam, que vocês não querem voltar para a reta de jeito nenhum. Então, aí, Rita, é livre-arbítrio. E livre-arbítrio, a gente passa por cima de anjo de guarda, de justiça divina, de tudo, e diz assim, eu vou ser feliz. Não vai. Se vocês usassem o livre-arbítrio para felicidade, isso aqui não era expiação e prova, já era mundo celeste. Você já viu o espírito rebelde saber se conduzir, pessoal? Mãe não conseguiu, pai não conseguiu, avô não conseguiu, aí tu rebelde sozinho vai conseguir? Eu duvido. Consegue não. Anjo de guarda não conseguiu. E depois que erra, diz assim, parece que eu não tenho nem anjo de guarda, eu errei, foi você que tomou suas decisões. Não foi o anjo de guarda, não. Esqueça isso. Então, antes, quando você era criança, a mãe ensinava você toda noite a orar para o anjo de guarda. O anjo de guarda vinha, conduzia aquela criança, orientava e se transformava em homens de bem. Qual era o objetivo principal? A espiritualidade. Qual é o objetivo principal de hoje? Muita mãe está na internet, dorme até a hora da manhã e o filho não sabe nem fazer um Pai Nosso. Como vai ter essa ligação com a justiça divina? Onde vocês estão mais centralizados nos problemas humanos. Tatiana Santos, da Austrália. Doutora, tem uma questão sobre as outras religiões que não acreditam em Jesus. E onde eles se baseiam espiritualmente? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Algumas religiões, eles não assumem Jesus como enviado de Deus. E ainda espera outro enviado. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Pega uma cadeira de balanço e espera, porque não vem não. Sabe por quê? Porque ele veio na época certa. Até o calendário mundial ele mudou, ano 1. Nenhum espírito conseguiu mudar um calendário. E o calendário cristão, ano 1. Então me diga, manda outro para ver se muda o calendário. Muda não. Ele veio na hora certa, no momento certo. Então, se essas religiões negam que Jesus é o enviado de Deus, então Deus vai enviar quem mais? Como Cristo disse, o meu Pai enviou os profetas e vocês mataram. E vocês rejeitaram. E agora Ele está me enviando. E mataram também. Será que todas as propostas vindas de Deus a humanidade não vai aceitar? É aí que está a intervenção agora no planeta Terra. O que vocês não querem aceitar vai ser imposto agora para que vocês se melhorem. E vão ter que melhorar. Felipe Nunes, do Hospital Maria Cláudia Martins. Ainda existe a possibilidade de nosso planeta cair, assim como Marte caiu? Essa possibilidade teve um risco enorme na época do politeísmo egípcio. Teve. A justiça divina, prevendo isso, então enviou Moisés em missão. Se a justiça divina não observasse que esse politeísmo ia tomar conta do planeta, tenha certeza que vocês iam ter o mesmo destino de Marte. Um politeísmo muito forte e complicações diárias. Então, a gente tem que agradecer também o grande missionário Moisés, porque ele mudou o destino da Terra para um Deus único. Se não fosse ele, o politeísmo teria destruído esse planeta. Eloy, do Hospital Maria Cláudia Martins. Doutora, a humanidade hoje já está acima dos 7 bilhões de pessoas. Qual o destino de tantos nos planos de nosso amado Jesus? E para onde vão tantas com questões de pensamentos negativos? A Terra estava na sua adolescência. É considerável. A adolescência da Terra durou 2.000 anos. 2021 anos.
A Terra agora passou para a fase adulta. E na fase adulta, o comportamento de adolescente e criança é inaceitável pela natureza. Vai ter que ser recolhido. A fase da adolescência passou. Foram as guerras, bomba atômica, destruição completa do ser humano, imoralidade. Nós espíritos nunca acreditamos na Terceira Guerra Mundial, nunca acreditamos nisso. Acreditamos que a natureza ia atuar sobre os homens e queria lhe ensinar o respeito necessário que todos teriam que ter com ela. Está ensinando. Agora, quando você entra, seu Sidney, na fase adulta, então o que é que acontece? Só os adultos irão resistir. Os pensamentos infantis de violência terão que sair. Essas 13 perguntas está parecendo que foi para uma curva, viu? Doutora, temos mais uma pergunta. Vamos. Ivana Maia, do Hospital Maria Cláudia Martins. Nossa última pergunta, no caso. Doutora Cristina, a senhora poderia explicar melhor a cura da mulher hemorrágica que tinha endometriose? De que forma ela conseguiu absorver os fluidos curativos de Jesus sem que ele percebesse? Foi permissão da justiça divina por ela ter esse merecimento? Toda cura, doutora Ivana, tem sua permissão. A fé, o ensinamento de fé e perseverança dela tinha que ser dado um testemunho na frente de todos. Então, essa parte da missão da cura de Jesus era para mostrar, pessoal, o poder que Deus tinha sobre os homens. Não era para mostrar aos homens que os homens tinham poder sobre Deus. E o que os romanos fizeram foi achar que eles tinham o controle sobre a justiça divina. Nenhum governante, nenhum prefeito, nenhum rei tem controle sobre Deus não, pessoal. Ele controla tudo. Entenda. E esse controle, nós percebemos quando Maria viajou para o deserto, que ia ser assassinado, o que é que acontece, né? Herodes desencarna. E quando ele desencarna, ela volta. Ele teria que sair para Jesus voltar. Porque ele queria, de qualquer forma, exterminar o Cristo. E a partir do momento que ele desencarna, o que é que acontece? Eles retornam. Então, tudo que você observar na Terra, o cargo que aquela pessoa ocupa, ele é temporário. Porque tem sobre ele Deus para controlar suas atitudes e para dar suas limitações. Então, o recado que eu dou para todos vocês, não persigam a religião nem os religiosos. A mão de Deus, ela é tão suave, tão justa, que você vai perceber que alguma coisa vai mudar na sua vida pela sua má condição de administração exercida sobre aqueles que você veio com a missão de conduzir e quer escravizar. Obrigado ao pessoal de Portugal, Japão, Austrália, Itália, pessoal de Petrolina, pessoal do Maria de Nazaré, que completou 3 anos de muito trabalho, muita felicidade, o Patrícia Bacelar, o Amor, o Progresso, o pessoal do Magali Ferraz, Timbaúba, o pessoal aqui do Maria Cláudia Martins, o Hospital Espiritual de Caruaru. Então, que todos vocês recebam a luz de Maria Santíssima. E também o anexo de João Alfredo, né? Todos vocês que estão aí também, sem trabalhar, eu sei que vocês estão tristes por causa desse isolamento social aí, que colocaram mais uma vez, mas vamos aguardar a resposta de Deus, porque sempre Ele vai mandar uma resposta através de seus mensageiros. Tá bom, pessoal? Vamos fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, que Tua luz, Senhor, penetre em nossos corações e que nos guie, Senhor, na sua trajetória, sem medo, Senhor, das nossas decisões, mas compreendendo, Senhor, a Tua luz que penetra em nossos corações. Que essa luz caia sobre as casas e lares que estão aflitos e sobrecarregados. Que Tua luz brilhe em todas as UTI, protegendo todos os profissionais de saúde, Senhor, que colocam a sua vida à disposição para tratar dos necessitados de Covid.
Em teu nome e em nome dessa mentora espiritual, Dona Maria Cláudia Martins, damos por encerrado o nosso QTMR. Muita paz para todos.